de volta e hoje eu estou aqui para poder falar a respeito de livros. E como eu estou lendo todos os dessa autora na sequência, é sobre dois deles que eu vou falar agora. Um é o Como Eu Era Antes de Você, que já temos até um belo filme, que é muito cuti-cuti, que eu adorei mesmo a interpretação. E o outro é o Depois de Você, a sequência da saga da Lou Clark. Então vamos começar? O livro começa narrando a vida de Will Turner, um rapaz que está na casa dos 30 anos, bem sucedido profissionalmente, apesar de ter nascido em berço de ouro, mas ele é totalmente desvinculado da família no ramo do trabalho, super aventureiro, super predisposto a aventuras, e o que acontece é que, saindo do apartamento da noiva dele, da namorada dele naquela ocasião, ele sofre um acidente e fica tetraplégico. Eu demorei um pouco para poder engatar na leitura, não vou dizer que é muito fácil no início não, porque ela é uma escritora tão intensa, ela já conhece tantos personagens quando ela começa a escrever, que se você não consegue embarcar nessa intimidade, você se perde. Então eu tive que reler algumas vezes até me apaixonar, até o livro me cativar. Então, se vocês tiverem a oportunidade de começar a ler e dar aquela vacilada, aquela vontade de desistir, não façam isso, porque o livro depois, que pega no tranco, como diz o outro, é simplesmente fascinante. Nós vamos conhecer a outra personagem central, que é a Louisa Clark, a Lou Clark. A Lou, ela tem 26 anos, mora ainda com os familiares. Na casa dela vivem os pais, o avô materno, a irmã e o sobrinho. A irmã é um pé nos fundilhos, etamina chata e folgada. E a Lu é aquela pessoa muito dedicada à família, muito dedicada ao bem-estar da família, aquela pessoa que sempre pensa antes no próximo e depois em si própria. Tanto que ela vive um relacionamento amoroso, ela tem um namorado, mas é uma relação mega fria. Ele corre, ele anda de bicicleta, sabe? Ele só pensa no umbiguinho dele, que o mundo gira em torno daquele umbigo maravilhoso dele. E a Lou fica ali de camarote assistindo as coisas que ele tem que desenvolver. A gente percebe que ela é infeliz com aquela situação, não só no que se diz respeito à residência dela, quanto a esse relacionamento que ela tem, mas ela se mantém ali impassível, aquela de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai seguindo de acordo com a maré mesmo. O que acontece que dá um chacoalhão na história é que ela trabalha e ela acaba perdendo o emprego. A partir desse momento a família acaba entrando em pânico porque a Lu praticamente encabeçava tudo dentro da casa dela. Ela começa a batalhar por um novo trabalho e ela é selecionada para uma entrevista e ela passa nessa entrevista e o contrato para este trabalho é de apenas 6 meses, o que faz com que a Lu fique com a pulga atrás da orelha. Afinal de contas, por que um contrato de apenas 6 meses? Ela descobre então que ela vai ser cuidadora de uma pessoa que sofreu um acidente e que ficou paralisado. Essa pessoa é aquele que nós falamos lá no início, que é o protagonista masculino, que é o Will Turner. E aí é que começa todo o desenrolar dessa história. Pra Lu, todos os dias ir trabalhar é um transtorno. Will, obviamente, depois do acidente, ficou muito amargurado. Afinal de contas, uma pessoa extremamente aventureira, uma pessoa extremamente apaixonada pela vida se vê ali reduzida a uma cadeira de rodas, a cuidados de um enfermeiro, a cuidados de uma cuidadora. Mas como ela sempre pensava nos demais e nunca nela, ela permanecia ali para poder ganhar aquele dinheiro que era muito bom. O tempo vai passando, ela começa a conquistar pouco a pouco a confiança do enfermeiro, começa também de uma certa maneira a conquistar a confiança dos familiares, do pai e da mãe, e também, por que não dizer, dele. Então finalmente o gelo se quebra e os dois se tornam bons amigos. E aí então começa uma batalha interna, aquela pessoa que era totalmente acomodada, aquela pessoa que era totalmente deixa a vida me levar, começa a batalhar por novas perspectivas para trazer vida para o Will. Neste meio tempo ela vai percebendo as dificuldades que um cadeirante tem e o livro vem trazendo para você toda essa conscientização para que nós, como seres humanos ditos normais, que andamos, que podemos nos locomover, tenhamos um pouquinho de respeito com o próximo, ao não colocar o carro em uma vaga dedicada àquelas pessoas e tudo mais. Tudo isso o livro nos traz.
E traz, obviamente, também o amor. Em várias fases é possível notar os ciúmes do Will com relação a Clark e o namorado, e também é possível já perceber que aquela dedicação da Lu já tinha algo mais, não era apenas uma mera amizade. Tanto que ela consegue se abrir para ele pela primeira vez e conta um trauma que ela teve há tempos atrás, que ela não contou nunca para ninguém, e que definiu muito da personalidade dela. Quem assistiu o filme, é mais fácil de visualizar as roupas dela, né? Eram roupas gritantes ou roupas que chamavam a atenção de alguma maneira, mas sempre escondendo a beleza, sempre escondendo a estética. Então o que aconteceu lá no passado talvez tenha interferido nesse modo dela se vestir, nesse modo dela se posicionar na vida. Eu terminei de ler o livro Como Eu Era Antes de Você na mesma semana em que o filme estreou aqui no Brasil. E eu mega terminei de ler o livro primeiro, ir ao cinema assistir o filme e começar a ler o segundo livro. Foi tudo muito casadinho, porque eu tinha a necessidade de saber se a Clark algum dia nessa vida ia ser feliz. Nem que fosse um segundinho assim, porque eu já tava tão me identificando com a personagem, no sentido de só sofrer nesse raio dessa vida, que eu queria me espelhar nela e, ai senhor, ela foi feliz em algum momento. E aí a gente percebe que não. O Will deixa uma herança, digamos assim, para ela, um apartamento, um dinheirinho básico, não foi muita coisa, e no término do primeiro livro ele tinha deixado uma passagem para Paris, que eles falam muito de Paris, né, que ele gostava de Paris, e ele acaba proporcionando essa viagem para ela no primeiro livro. No segundo, a gente percebe que ela está num luto que não consegue se desvencilhar, não há melhora alguma. Ela já está morando sozinha nessa altura do campeonato, neste apartamento que o Will deixou para ela. Só que ela não teve nenhuma evolução, ela voltou para estaca zero. Ela não estudou, e ela trabalhava num mega emprego medíocre, num aeroporto, num restaurantezinho de aeroporto, onde o cara obrigava ela a usar uma peruca, uma saia microscópica, e ela detestava toda aquela situação. Então a gente vê que, putz, meu, nada dá certo na vida dessa mina. O primeiro namorado era uma plasma, o segundo cara por quem ela se apaixona praticamente utópico, era alguém que ela jamais poderia ter. E ela fica curtindo aquele luto num apartamento desmontado, onde as roupas dela ainda permanecem nas caixas, onde ela não tem vontade nenhuma de viver. Ela não tinha mais motivação para poder fazer absolutamente nada. Ela sofre um acidente gravíssimo, ela cai desse prédio onde ela mora, e as pessoas começam a cogitar a possibilidade de que esse acidente não tenha sido propriamente dito um acidente. As pessoas acham que ela se jogou. E ela tenta incansavelmente provar que não foi isso que aconteceu. É quando ela entra para um grupo motivacional, um grupo de luto, para que ela consiga começar a absorver, administrar aquela dor, administrar aquele luto. Nesse meio tempo, Will volta para a vida de Clark com uma força tremenda, numa sacada mega da autora, que ninguém vai descobrir o que é. E ele, como sempre, traz problemas para a vida da Clark. É problema para todo lado, essa mina se enrosca de novo por causa do Will. E ela acaba, o quê? Tendo que conviver novamente com a família dele. Nessa altura do campeonato, a mãe está divorciada do pai, o pai já está casado com outra mina que está grávida, e ela se vê no meio dessa família de novo, no meio de toda aquela vivência, e tem que administrar tudo aquilo outra vez. Tudo que ela já tinha deixado no passado acaba voltando. Por este meio tempo ela acaba se envolvendo com o carinha que acabou sendo o anjinho da guarda dela, que ele é da emergência, né? Tipo do SAMU deles lá, que foi o cara da ambulância que no dia em que ela sofreu o acidente a resgatou e auxiliou lá em todo o processo de levá-la até o hospital e recuperação, essas coisas aradas toda. Acontece que o destino acaba os colocando frente a frente novamente, porque este rapaz é tio de um menininho que faz parte do grupo de apoio. E aí ela começa a se envolver sentimentalmente com esse cara ajuda a ela passar por todos esses problemas que eu falei que o Will acabou trazendo para a vida dela e tudo mais, e ela fica naquele vai para frente, vai para trás, quer, mas não quer. Então o livro mergulha novamente nessa redescoberta dela, que ela tem
toda vez se auto-descobrir, se auto-idealizar, se auto-afirmar no mundo. É onde ela começa a sair deste luto, começa a arrancar as roupas da caixa e arrumar o apartamento. E é um livro muito bom, eu também indico a leitura, principalmente se vocês querem saber o que aconteceu com a Clarke e por que o Will voltou para a vida dela, mesmo depois de defunto, morto, falecido. É um livro de redescoberta mesmo, é um livro que também vai te fazer pensar, vai botar você para raciocinar sobre a sua própria vida, se você está no lugar que deveria estar, se você não está dando up suficiente, se você está estagnado. E aprender a enxergar as possibilidades, as oportunidades que a vida nos dá. Que às vezes a gente fala, nossa, eu não ganho na loteria, mas também não joga. Então às vezes tá um negócio tão assim na sua face, você tem que fazer tal coisa, mas você vai pro lado e não consegue ver aquilo. E é o que acontece muito com a Clarke, e é o que acontece com todos nós. Às vezes ali Deus tá dando sinalzinho, faz assim, e a gente não consegue enxergar e depois diz que Deus não ajuda. Não, mas é a gente que não quer ver. Então, indico ambos os dois conjuntamente, vale muito a pena. A escritora é maravilhosa, tem umas sacadas que só ela tem uma intimidade com os personagens que eu não vi em nenhuma outra autora. Fabulosos os dois livros, super indico. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o seu joinha. Se vocês não gostaram, dê também o joinha, porque vocês ajudam essa pobre mortal aqui, tá? Se você não for inscrito, por favor, se inscrevam. Querendo falar comigo, agora nós temos a página oficial do Face para os amigos do YouTube. Vocês vão encontrar como @GraziFresneda, ok? Tem também o meu blog, que é o galera-vamos-ver.blogspot.com.br. Fiquem todos com Deus. Beijocas mil e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!